Gente, muito bom estar aqui. Eu queria que a gente lesse um trecho. Eu fiquei, Ingrid, eu fiquei criticando o Fernando fazer assim, né? Mas aí, parece que eu estou fazendo igualzinho. Eu queria que a gente lesse Mateus, capítulo 3. Eu estou igual o Gustavão agora, eu não vou contar o versículo, que eu não quero que ninguém leia antes de mim. Um pouquinho do capítulo 3, um pouquinho do capítulo 4. Quem trouxe uma Bíblia de papel, abre. Quem trouxe o celular, destravem. Queria que a gente falasse um pouquinho. Esse trecho fala sobre quando Jesus foi batizado e logo depois a tentação de Jesus, né? A palavra de Deus chama de tentação de Jesus. A partir do versículo 13, do capítulo 3. Quem abriu diz amém, quem não abriu fala misericórdia. Estou brincando, gente. Então... Aí. Versículo 13 do capítulo 3. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixa que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Continuando no capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Jesus respondeu: assim afirmam as Escrituras Sagradas. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, o colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam que Deus mandará que seus anjos cuidem de você e vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos na pedra. Mas Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor, o teu Deus. E, por último, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos que existiam no mundo e todas as suas grandezas, e disse: eu te darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Mas Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore somente o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. E o diabo foi embora, e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Vamos orar? Amém, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, ó Pai. Que em meio às tentações e às dificuldades da sua vida, Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. E é o Senhor, somente o Senhor, que cuida de nós. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa falar essa noite aos nossos corações. Amém. Amém. Eu acho, da história de Jesus, eu acho essa passagem a mais bonita de todas, né? Primeiro, a humildade de Jesus, né? Quando encontrou João Batista, havia uma promessa, né, de que viria o Messias e que ele deveria ser batizado, né? E João Batista, quando viu e falou assim: poxa, mas você que é o Messias, tinha que ser o contrário, né? João Batista quis ali naquele momento reconhecer que o quê? O Senhor é maior do que eu. Eu sou menor do que o Senhor, então você que deveria me batizar. E Jesus se colocou justamente na posição contrária. Ele se colocou menor que João Batista e falou: não, para que se cumpra o que foi escrito, você vai me batizar. E aquele momento é lindo, que quando acabou o batismo, veio o Espírito Santo, desceu em forma de pomba, e Jesus escutou uma voz do céu falando: você é o meu filho amado, eu te amo, meu filho, você me dá muita alegria. Esse era o pai falando para o filho, né?
E logo depois disso, Jesus é levado a ser tentado pelo inimigo. E Jesus não se deixa... Vou falar uma palavra difícil, hein, Guilherme? Você me ajuda, qualquer coisa. Ele não se deixa titubear pelo engano de Satanás. Estou gastando, hein? Que o diabo quis oferecer para ele? A ideia que o diabo quis passar para ele é: faça o que eu digo, que você vai ganhar alguma coisa em troca, né? Então, a ideia que o diabo queria passar para Jesus é: se você tem o poder, faz isso, que seu problema está resolvido, né? Mas Jesus tinha acabado de receber de Deus uma afirmação de quem ele era. Jesus tinha ali muita certeza da identidade dele. Eu sou filho de Deus, ele é meu pai e ele me ama. E, às vezes, o engano que o diabo queria trazer para ele é que ele precisava fazer alguma coisa para receber uma recompensa em troca. E, no entanto, não era isso que Jesus estava nos ensinando ali naquele momento. Ele já era amado, ele não precisava fazer nada para receber essa recompensa. Lá no Jardim do Éden, foi a mesma coisa que aconteceu. Gênesis 2 conta que Deus criou o homem. Lá fala que ele fez do barro um boneco. Esse boneco era vazio e sem vida. E aí ele soprou esse boneco com o sopro da vida e ele foi cheio do espírito vivificante. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele veio, desceu o espírito sobre ele e afirmou quem ele era, né? E desse boneco, o primeiro que o homem fez foi o macho. Ele fez a forma sem nenhum conteúdo. E ele soprou um conteúdo naquele boneco, que veio a ter vida. E daquele boneco, que era o macho, ele viu que não era bom que ele estivesse sozinho. E fez aquele boneco adormecer, o macho. E dele tirou alguém que ia ser a sua companhia, que ele fez a fêmea, né? Então, quando Deus fez o boneco macho, ele olhou e falou assim: não é bom que você esteja só. E aí, para Deus operar na vida daquele boneco macho lá, que estava só, que não tinha ninguém, e Deus percebeu que, tipo assim, não está legal ainda. Ainda não está legal. Ele fez o homem descansar, dormir. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos ansiosos, querendo fazer um serviço que é só de Deus fazer. E, às vezes, nós precisamos aprender o quê? Descansar, dormir. Porque tem coisa que é só o trabalho dele que faz. Nós não fazemos. E aí Deus foi e fez a obra-prima dele, né? Depois do rascunho, estou brincando, gente. Mas, então, depois veio Deus e tirou uma costela de dentro dele e fez a fêmea. E a fêmea nasceu uma forma já com vida. Ela não nasceu vazia, igual o macho foi vazio. Porque Deus fez com que o macho dividisse um pouco de vida que ele tinha para essa nova forma que ele fez. E ela já veio cheia, e Deus não precisava mais soprar na vida dela, porque o macho tinha dividido o que ele tinha ganhado com ela. E essa fêmea, ela é diferente do macho. Deus fez os dois diferentes, certo? Porque há virtudes em ser diferente. Se fosse para ser igual, Deus tinha feito dois machos. E um seria complemento do outro e estava ótimo. Certo? Mas Deus foi e fez uma forma diferente. Para quê? Para ministrar na solidão do macho. O macho estava sozinho e Deus falou: não é bom que ele esteja só. O próprio Deus reconheceu isso. Deus fez mal feito, então? Não sei, irmão. Eu não vou entrar muito nesse mérito dessa questão, não. Mas Deus ainda não tinha feito tudo. Ele estava ali no meio do caminho. Falou: não é bom que esteja só. E agora eu vou completar o que eu comecei a fazer. E ele foi e fez a fêmea. E ele falou: você agora vai ser companhia. Companhia para o outro. E o que Deus queria revelar ali naquele momento? É que Deus não sabe viver só. Ele sabe compartilhar a vida com o outro. E assim ele fez a gente também. Para sermos pessoas que compartilham a nossa vida e o que Deus nos deu uns com os outros.
E aí, lá no Éden, eles estavam fazendo companhia um com o outro, e eles tinham recebido tudo de Deus, porque Deus falou: olha, isso tudo que eu fiz é de vocês. A comida, a bebida, a terra, as plantas, os animais, tudo de vocês. E eles tinham muita coisa. E Deus colocou uma coisa que ele falou: lá eu não vou permitir que vocês mexam. E foi justamente lá que o macho e a fêmea mexeram. Para quê, né? Tinha tudo e eles mexeram lá. A gente sabe para quê. Porque a obra de Deus foi consolidada, na verdade, não foi quando ele terminou o macho e a fêmea, mas foi quando ele fez Jesus lá na frente. Amém? Então, o diabo, lá no Éden, fez para o macho e para a fêmea a mesma proposta que ele fez para Jesus. Quando ele estava no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, a mesma coisa que ele fez com Jesus, ele fez lá, com o homem e com a mulher. Se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Só que a palavra de Deus fala que Deus criou macho e fêmea como? Semelhantes a Deus. Eles precisavam fazer alguma coisa para ser igual a Deus? Não precisavam ter feito nada. E essa foi a confusão que o diabo trouxe na vida do ser humano. Às vezes a gente tem corrido atrás das coisas, tentando fazer para ser. Como se houvesse algo que a gente fosse capaz de fazer para poder receber uma recompensa de Deus. Ora, Deus já tinha feito tudo, tinha dado tudo para eles. Eles já eram completos, eles já eram cheios. Mas o diabo trouxe esse engano na vida deles. E o ser humano traz isso para a vida até hoje. Se a gente for ler a Bíblia, se a gente vê o tanto que o homem sofreu, penou, passou por dificuldade, a hora que você acha que, nossa, agora aprendeu, né? Às vezes você olha para Davi e você fala: não, agora o cara está top. Aí ele vai lá, pisa na bola de novo, não é verdade? Você olha para Salomão, você fala assim: não, agora esse aí chegou no momento que está tudo bem. Aí, de repente, ele vai e pisa na bola. E é assim com o ser humano, o tempo todo. E eu fiquei me perguntando por quê. Por que a gente parece que insiste no erro? Por que a gente não consegue ter essa convicção de quem que a gente foi feito? E por que a gente consome coisas e pessoas a fim de satisfazer um vazio que só pode ser preenchido por Deus? O boneco que Deus fez era vazio e ele soprou e encheu ele de vida. Então, a gente transformou a nossa vida num ciclo de consumir. A gente consome pessoas, a gente consome coisas, a gente se relaciona buscando usufruir aquilo que tem de bom, que a gente pode ganhar, que pode nos suprir. A palavra de Deus fala que ia chegar um certo momento que o homem ia fazer do seu próprio ventre o seu Deus. Às vezes a gente está sendo guiado pela nossa fome, e eu não estou falando a fome da barriga, sabe? Estou com fome, vou fazer um mexido, vou fritar um ovo, não é isso. Mas eu estou falando a fome de satisfazer, de buscar felicidade, de se sentir completo. E por mais que Deus tenha dado pessoas para nos ser companhias, às vezes nós estamos usando pessoas como uma fonte de alimento para essa fome, ao invés de nos relacionarmos e dividirmos a vida que nós temos. Essa é uma dificuldade, nós precisamos nos disciplinar. Então, o que o inimigo fez na nossa vida? A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que ele cegou os olhos do nosso entendimento. Lá na hora da queda, o homem não teve o entendimento de que ele já tinha tudo. Que ele não precisava obedecer, o homem e a mulher, eles não precisavam obedecer a proposta que o diabo tinha feito. Ele trouxe uma cegueira naquele momento, não é verdade? E assim a gente continua, às vezes, guiando a nossa vida. Estamos cegos e não conseguimos enxergar que coisas e pessoas não devem ser usufruídas, mas que a gente deve, nas nossas relações, compartilhar aquilo que Deus já deu para a gente. E como seres humanos, a gente tem uma necessidade, às vezes, de ter provas materiais para ter certeza que Deus nos abençoou. Não é verdade?
Então, eu vejo, assim, às vezes, muita gente, o cara que chega e fala assim, nossa, eu estou na igreja, eu oro, e quando tem uma ação social eu vou, e quando é para levar caldo, eu estou lá de madrugada, no frio. Quando é para lavar a igreja, pode contar comigo. Ai, mas eu estou orando tanto para Deus me dar uma namorada, e Ele não me dá. Eu faço tudo, e Ele não me dá. Porque a gente tem, às vezes, a necessidade de ter a prova física, como se tudo que eu estou fazendo, Senhor, eu mereço ser recompensado. Não é verdade? E, às vezes, Deus não deu essa namorada para esse cara, ou um namorado para a menina, porque Ele vai tratar a menina, ou ela vai tratar o namorado, da mesma maneira que tem tratado Deus, como uma forma de me dar alguma coisa em troca. Então, até o nosso relacionamento com Deus virou uma forma de consumo. Ah, Deus, nossa, o senhor não está vendo? Eu sou tão bonzinho, né? Nossa, aguentei o irmão lá. Ô, Senhor, eu vou ficar 21 dias hospedando a missionária lá na minha casa. O senhor vai me dar um carro novo no fim do ano, em nome de Jesus. Brincadeira, viu, Pri? Não estou reclamando, não. E, às vezes, a gente faz isso até com Deus. E, infelizmente, isso virou uma cultura, a cultura humana. A gente faz, não sente, traz isso para dentro da igreja. A gente cria essas expectativas nas relações uns com os outros até dentro da igreja. E depois, dentro da igreja, tem um monte de gente frustrada, decepcionada. Porque a pessoa vem para cá, relaciona com os outros à medida daquilo que eu posso usufruir do que ela tem para me oferecer. Aí não dá certo, não é satisfatória. Sabe o que ela acontece? Ela ainda sai e fala mal da igreja. Né? Ou então ela reclama dos irmãos. Então, eu vou falar um negócio para vocês. Aqui é todo mundo igual. Quantas vezes eu cheguei para o Júnior e falei assim, nossa, acho que eu vou fazer uma bomba e jogar lá no manifesto esse domingo. Porque meus problemas estavam resolvidos, irmão. Eu não ia precisar relacionar com nenhum de vocês. Mas não é essa a proposta que Deus tem para a nossa vida. O problema da fêmea foi resolvido quando Deus tirou um pouquinho de vida do macho e dividiu com ela. Então, o meu problema vai ser resolvido se eu dividir um pouquinho do meu com a Daniela. Então, a Daniela vai chegar para mim e falar assim, nossa, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu venho, aquilo que Deus me deu, encheu a minha vida, eu divido um pouquinho com ela. E aí, às vezes, eu também vou ter um desafio, ela, nesse relacionamento saudável, vai dividir também um pouquinho do que ela tem e vai dar para mim. De maneira que, então, eu ajudando ela, ela me ajudando, todos os problemas serão sanados. Mas nós estamos vindo aqui para quê? Para resolver a minha fome. É o meu ventre que está com fome. E eu estou preocupada com a minha fome. Porque é muito complicado. Eu já vi gente... Às vezes, a gente aconselha casal, né? E aí a gente conversa e fala, olha, fala com a mulher, com a esposa, né? Você quer plantar, você quer colher carinho, você quer colher amor, você quer colher paciência, você tem que plantar carinho, plantar amor, plantar paciência. Aí passam 15 minutos, a mulher já liga e fala assim, nossa, mas eu estou cansada, porque só eu que planto, ele não planta nada. E, às vezes, nós estamos sofrendo essa crise de que, como tipo assim, você quer passar a consciência da pessoa que ela está ali para se doar, a hora que ela chega em casa, ela já está esperando receber de volta a semente que ela está plantando. Em 15 minutos. Às vezes, acontece com o homem também, viu, irmãos? Não é só a mulher que reclama de relacionamento, não. Tá certo? Então, nós estamos consumindo uns aos outros. O Paulo Júnior falou uma expressão esse fim de semana lá na nossa conferência. Nós estamos coisificando. Quando você compra um celular, você vai na loja e dá uma olhada na especificação, o que ele tem, o que ele não tem, o que ele é capaz de fazer. Às vezes, você é uma pessoa que gosta de tirar selfie. Então, você vai procurar um celular que tem uma câmera frontal melhor, que se tiver com pouca iluminação a foto vai ficar boa, não sei o quê. Às vezes, você precisa de uma agenda
para poder marcar seus compromissos. Então, você vai procurar um celular que tem um aplicativo bacana, com agenda, tal, tal, tal. O celular é uma coisa. Apesar de ter muita gente que, se ficar um dia sem celular, pira a cabeça. Porque tem uma relação de amor com o celular, que é uma coisa, mas tudo bem. E, às vezes, a relação da pessoa com o celular é porque o celular faz exatamente o que ela quer, satisfaz os desejos dela, porque é uma coisa. E, às vezes, a gente tem feito isso com as pessoas. Então, a gente descarta, não estou falando só de casamento, a gente descarta amizades. Porque aquele amigo me falou um negócio que, foi... Não pode falar palavrão, né? Pode falar palavrão? Não, então não. Vocês sabem o que eu pensei, né? Pronto. Foi tenso, né? Foi tenso. E aí, às vezes, vocês passaram 10 anos sendo amigos. Ah, porque a gente é amigo, conta pra mim. Você pode contar comigo para você que precisar, não sei o que lá, né? E nós estamos juntos e tal. Aí, a hora que um amigo fala uma coisa que é um pouco desagradável, todas aquelas juras de amor e de amizade eterna vão por água abaixo. Ao invés de você, às vezes, refletir e pensar assim, Deus pode estar usando esse amigo para me falar uma coisa que é desagradável, mas escolheu justamente meu amigo, porque sabe que eu amo ele e que eu não vou ficar ofendido. E isso vai com amizade, isso vai com trabalho, isso vai na escola. Quando eu estudava, quem me conhece sabe, eu tenho uma dificuldade de fazer coisas em grupo. Eu sou um pouco perfeccionista. Eu já fui bem mais. Hoje eu consigo deixar a louça suja na pia, né? As meninas estão rindo ali. Eu deixo a louça suja na pia e vou dormir. Antes eu não dormia, se eu soubesse que tivesse uma porta de guarda-roupa, de armário, uma gaveta aberta, eu não dormia. Sabe quando você deita e você fala assim, eu vou ter que ir lá fechar, eu vou ter que ir lá fechar. Aí eu ia, era tipo isso. Hoje eu já relaxei um pouco. Até porque a produção de louça suja lá em casa é maior e mais rápida do que eu consigo suprir. Então, eu já relaxo e falo assim, não, deixa as baratas divertir essa noite, eu vou dormir. Não vou lá, não. Mas eu tenho uma dificuldade, às vezes, de fazer as coisas em grupo, porque eu fico muito assim, né? Nossa, eu não faria desse jeito, eu faria assim. Ai, meu Deus, nossa, que agonia. Não, mas a hora que a pessoa virar, eu vou lá e conserto. Então, na faculdade, quando o professor falava assim, vai ter trabalho em grupo, eu ia lá na mesa, eu ajoelhava no chão e falava assim, pelo amor de Deus, me dá uma prova, mas não me deixe fazer trabalho em grupo. Aí o professor, de jeito nenhum, vai fazer trabalho em grupo, para você aprender a trabalhar em grupo. Depois de muito implorar, não dar certo, eu ia em 5 colegas meus lá na sala, falava, me passa o nome completo de vocês, que eu vou fazer o trabalho sozinha e pôr o nome de vocês. Porque era um pesadelo para mim, ter que fazer em grupo. Porque é muito mais difícil você ter essa convivência. Essa convivência de que, às vezes, você tem que abrir mão e ceder para que uma relação seja construída e a vida seja dividida. Aquilo que você tem, que você é capaz de fazer, que você pode dividir, porque também, às vezes, você não quer perder. Ah, não quero dividir isso que eu ganhei. Senhor, me abençoa com o carro. A hora que Ele te abençoa com o carro, você não quer pôr ele na estrada para viajar com os missionários. Você não quer dar carona para o irmãozinho seu que mora lá... Fala um bairro longe aqui em Uberlândia. Luizote, eu moro no Luizote, uai. Laranjeira, Araguari, é um bairro longe aqui de Uberlândia, né? Você entendeu? E a bênção, gente, a bênção, às vezes a gente fala assim, nossa, mas Deus não me abençoou, né? Ou então você fala assim, Deus me abençoou com um carro, mas você não divide ele com ninguém. Gente, alguma coisa só é bênção quando é para nós. Se for para mim, não vai ser bênção, por melhor que seja. Pode ser uma Range Rover lá, sei lá, uma SW4. Pode ser uma viagem para os Estados Unidos que você ganhou com $500 para você fazer compra. Se você fizer sozinho, não vai ser bênção. Porque só é bênção aquilo que é para nós. Aquilo que é para mim somente não é bênção.
Por isso que foi bênção Deus fazer uma companhia, porque ele pôde dividir entre dois virtudes que eram dele. Deus é um Deus de relação, e ele quer que nós também sejamos seres relacionais, não de consumirmos uns aos outros, mas de dividirmos vida. Amém? Então eu vejo muita gente falando assim, porque na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Não é, Ferrugem? Quando a gente vai casar e tem filho, né? Aí as pessoas escrevem, que bênção, porque só em Deus 1 mais 1 é igual a 1. Mas o Ferrugem está certo, não é mesmo não, Ferrugem. Porque ninguém é 1, todo mundo é 0,5, irmão. Porque você vai precisar de outro 0,5 para virar 1, amém? Porque sozinho você não vai ser 1. Nunca, never. Então, a resposta do Ferrugem, todo mundo riu, mas estava certo, Ferrugem, acertou. Mais 1 é igual a 3 também, com certeza. Na matemática de Deus, né? Aí. Então, às vezes, irmãos, é isso que nós estamos querendo. A gente quer usufruir o que o outro tem. Então, a hora que seu amigo fala uma coisa que é desagradável, acabou a amizade. Entendeu? Às vezes a gente casa, entra num casamento na expectativa que vai ser igual o filme da Cinderela da Disney. Né? Aquelas propagandas da Barbie quando a gente era criança, toda linda, né? Aquele American Way of Life, que seu marido vai chegar em casa, você vai ter... vou fazer um jantar com o maior prazer e vai ser aquela noite maravilhosa. E aí, quando você vai para a vida de casado, você chega lá e é muita relação. Que às vezes eu faço um mexido, e aí o Júnior fala assim, eu não gosto de arroz. E aí você já pensa assim, nossa, eu vou ter que jogar fora tudo que eu fiz. Vou ter que ficar mais 1 hora na cozinha para poder inventar outra comida. Mas só tem arroz nessa casa. Nossa, vou ter que ir lá no supermercado comprar. Nossa, é mesmo, eu bem, você não gosta de arroz? Não, então vamos comer miojo. Amém. Pronto. Porque o homem pode muito bem também olhar e falar assim, poxa, ela gastou um tempão fazendo uma comida que não é com arroz. E eu não gosto da comida com arroz. Então, o miojo tá bom. Outro dia a gente sai e compra outra coisa para comer. Ao invés de reclamar. Eu chego aqui com a panelada de arroz, não como arroz, você quer fazer um miojo? Vai no supermercado comprar um salmão. Não, o homem também pode muito bem ajudar e falar, pode ser miojo. Não, lá em casa a gente compra tilápia e põe coloral, fica rosa. Então, se eu chamar alguém para ir lá em casa e falar assim, gente, vou fazer um salmão, vocês vão preparados, viu, gente? Que é uma tilápia tingida, estou brincando. Já sim, gente, mas a gente não colora... merluza, tudo bem, tudo bem. É mais chique que tilápia, né? Eu fiquei sabendo que tilápia é uma coisa bem ralé, sabe? Tilápia é tipo assim, a gente acha o máximo, né? Eu quero tilápia. Eu fiquei sabendo que é bem assim, né? Mas Jesus não teve dificuldade nenhuma de viver em comunhão. Jesus estava já nos seus últimos momentos, ele sabia o que ia acontecer com ele. Está lá em Lucas, no capítulo 21, 22. E nos outros evangelhos também tem um pouco dessa história. E Jesus estava nos seus últimos momentos, e o que aconteceu? Ele quis dividir os seus últimos momentos com seus amigos, ao invés de ficar sozinho. Porque ele sabia que ia chegar o momento que estava chegando não era um momento que ia satisfazer os seus desejos. Pelo contrário, ele orou, Deus, afasta de mim esse cálice, né? Senhor, tira o meu da reta. Não, me livra dessa. Mas aí ele ora terminando, fala, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E ele escolheu passar esses últimos momentos com seus amigos, sabendo que no meio daqueles 12 tinha gente que negava, que traía, que vendia ele. Nenhum que prestava. Era isso que ele sabia. E ele escolheu esses para poder passar os últimos momentos. Por quê? Porque Jesus não queria receber nada deles. Porque se fosse para receber alguma coisa de alguém, Jesus ia escolher os melhores amigos para poder passar um momento de tanta angústia, de tanta tristeza.
Mas não, ele escolheu os piores. É com vocês que eu quero ficar os meus últimos minutos. E ele não ganhou nada, pelo contrário, aquele último momento que ele passou com os amigos, ele fez a ceia, e ele pegou o pedaço de pão, dividiu e deu para eles. Não comeu primeiro, ele deu, ele ofertou. Que logo depois, alguns momentos, ele ia estar ofertando a própria vida. A hora que ele estava lá na cruz, um ladrão virou para ele e falou assim, você fala que é Senhor, por que você não desce daí e salva a si mesmo? Porque Jesus não faz nada para si mesmo, ele faz para nós. E é por isso que ele não desceu de lá aquela hora. Ele poderia? Poderia. Mas aquela era uma proposta que ele nunca ia fazer. Porque ele estava lá naquela cruz para salvar nós. Não para salvar a si. Então, às vezes, é esse lugar que nós precisamos estar, muitas vezes, né? Um lugar de cruz, que não é confortável. E, às vezes, os lugares que não são confortáveis, a gente quer o quê? Alguém que pode ter alguma coisa para transformar isso em mais confortável. Mas não. Divida seus momentos de desconforto com aqueles que, às vezes, não vão poder oferecer nada de bom para você. Paulo fala que não há ninguém bom que faça o bem. Então, se você estiver procurando alguém que faça o bem, meu irmão, você vai viver a vida inteira frustrado. Porque você não vai achar ninguém capaz de satisfazer à altura as expectativas que você está criando. Não vai ter. Porque quem pode nos encher o vazio é Deus. Assim como ele fez com aquele boneco de barro, lá no Jardim do Éden, o homem que ele criou. Agora, as nossas carências, as nossas necessidades, elas devem ser divididas, compartilhadas nos nossos relacionamentos. Que, então, quando eu vejo lá um vazio na vida do Enoque, eu falo assim, poxa, eu tenho algo que enche bem naquele vazio. Eu vou lá dar para ele. Porque o Enoque vai virar para o Otávio e falar assim, nossa, o Otávio também está com um buraquinho ali. Não, peraí, ficou esquisito. O Otávio também está com um... Nossa. Putz. Vocês entenderam a ideia, né? Putz, nossa, eu... Então, foi mal, gente. Nossa, eu coloquei equivocadamente o exemplo, né? Mas ele vai ver lá, o Otávio está ali também com um vazio que é exatamente do tamanho de algo que eu posso oferecer. Você entendeu? E o Otávio vai olhar para o Babão e falar assim, poxa, o Babão está precisando de uma coisa? Eu vou lá ver se eu consigo somar na vida dele. E o Babão vai fazer o mesmo pelo Enoque. E a gente vai fazendo uns pelos outros, de maneira que ninguém vai sair com buraco. Com vazio. Obrigada, minha amiga Daniela. Bem colocada. Amém, Guilherme? Mas é isso aí. Às vezes, a oportunidade da gente dividir. Porque Deus habita, irmãos, em nós. Não é em mim. Não é em mim. E Deus só é revelado quando a gente se relaciona. A gente só conhece o amor de Deus quando a gente se relaciona. Às vezes você pensa assim, Deus me ama porque me deu o carro. Meu irmão, vou te falar um negócio, Deus te ama quando você pega o seu carro e dá para um missionário viajar lá para Rondônia. Porque aquilo que Deus te deu não é seu, tem que ser nosso. Ele tem que ser dividido, tem que ser compartilhado, senão não é bênção. Só é bênção aquilo que é para nós. E quando a gente faz assim, ajuda uns a carregarem os fardos dos outros, a vida fica mais leve. A igreja deveria ser esse lugar. Eu sei que muitas vezes nós estamos aqui na igreja e estamos muito cansados. Muito cansados. Mas deveria ser o contrário. A gente deveria estar cansado aí em todos os lugares, mas a hora que a gente se reúne com os nossos irmãos, a gente deveria sentir um alívio, ao invés de sentir cansaço. Esse seria o ideal. Mas eu quero te falar que não é porque você chega aqui e às vezes você não encontra alguém que tem essa consciência de que isso aqui é nosso, você vai desistir. Não, desistir.
não quero mais, não é isso. Porque eu fui na igreja e estava esperando que lá ia ser diferente, que lá ia ser melhor, mas até no meu trabalho é melhor do que na igreja, meus colegas de serviço. E aí a gente desiste. Porque aí, meu irmão, você está agindo da mesma maneira que eu falei aqui. Você está procurando, dentro da igreja também tem uma fonte de alimento. Tem uma fonte de alimento. E às vezes aqui é o lugar, às vezes não, é certeza. E quando eu falo aqui é o lugar, não é só o espaço físico. É a nossa vida em comunhão com os irmãos. A igreja é o lugar da gente dividir. Da gente dividir. Porque se a gente divide o que tem de ruim e divide o que tem de bom, aquilo que é pesado não vai ficar pesado mais. Você está carregando 100 quilos. Aí você encontra o Marcelo, forte. Um homem forte. Você dá 50 quilos para ele, você fica com 50 quilos. Não é muito mais fácil? E, às vezes, você que estava sem nada nas costas para carregar, vai fazer um favor de ajudar o irmão. Vai facilitar a vida dele. Amém? Então, assim, eu queria trazer, às vezes, essa ideia de nós. O que Deus nos dá não é para mim, é para a gente. Não estou falando a gente só que está aqui, não. Tipo assim, quem não veio no culto perdeu. Não vai fazer parte do grupo. Não é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas é para todo mundo. Até aqueles que não conhecem o Senhor. Porque se você for individualista com as suas coisas, como é que você vai mostrar para as pessoas que não conhecem Cristo quem Cristo é, se você não divide com eles? Então, em qualquer lugar que você estiver. Eu falei que aqui a Priscila é missionária em tempo integral. Na verdade, todos somos missionários em tempo integral. Porque lá no meu trabalho, no call center, na loja de peça de carro, no restaurante, na companhia telefônica, lá nós também temos que dividir o que Deus nos deu. Para sermos justos, fazermos a reta justiça. Tá certo? E a justiça de Deus é amor, mas é justiça, não é verdade? A justiça de Deus é o amor. A gente faz isso por amor. Se você fosse pensar por justiça somente, Jesus teria descido da cruz, não teria? Teria descido. Mas por amor, ele não desceu. O que faz a gente dividir é o amor. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que fala: a medida do amor é amar sem medidas. Não tem medida. Porque amor que é dividido não diminui, multiplica. Não tem como eu falar assim, meu copo tem 100 ml. Aí eu vou dar 50 para o Enoque e vou ficar com 50. Aí fica parecendo que diminuiu, né? Pois é, amor não tem medida. Metros, quilos, milímetros, tamanho, distância, não tem. Então, se você dividir o amor, ele não vai diminuir, porque não existe medida para o amor. Amém, irmãos? Jesus chama todos que estão cansados. Ele fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Porque ele não chama, vinde a mim você que está cansado, e eu te aliviarei. Porque ele não faz nada para uma pessoa, ele faz para todos. Então, às vezes, você está aí buscando o seu alívio somente. E aí, meu irmão, Deus não vai te aliviar sozinho. Você tem que levar para Jesus, junto com você, os outros que também estão cansados. Porque ele diz que eu vos aliviarei. Não é só você. Tá certo? Eu tinha pedido para o Júnior para passar a cena final do filme O Alto da Compadecida. Mas a gente teve um cabo com defeito aqui, né? O defeito é que ele não existe. E aí... Hã? Não é isso, não foi isso. Mas, se vocês quiserem chegar na casa de vocês, eu acho que no YouTube vocês podem ver. Mas a cena final é o seguinte: ele tinha conseguido, os dois atores, eu não sei o nome deles no filme, mas é o Matheus Nascimento. João? Isso, João Grilo e Chicó, muito bem. Eles tinham conseguido um dinheiro, eles estavam felizes, achando que estavam milionários. Né? Subiram no burrinho, não, agora nós estamos milionários. Eles fizeram até um planejamento de abrir uma padaria que ia chamar Pãozinho, João Grilo e Chicó, um negócio assim, né? Você gostou? Aí o outro fala, gostei, né?
Aí, de repente, ele para o burrinho, desce da carroça e fala, mas como eu sou burro, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Fátima que se você não morresse, eu ia dar todo o dinheiro para ela. E aí o outro fala assim, mas você é burro demais. Não foi só metade, não, foi tudo. Foi tudo, foi tudo, né? E o cara quase que morreu, só para não ter que perder o dinheiro, né? Mas aí, no fim das contas, o que aconteceu? Eles acabaram ficando felizes, mesmo sem ter nada. Eles foram lá, roubaram uma mulher de um casamento e saíram os 3 felizes. E a mulher, muito esperta, falou assim, nossa, deu tempo de passar lá na festa e roubar um pão para a gente comer. Aí um deles fala mais ou menos algo assim, nós está limpo, sem dinheiro nenhum, mas está feliz, né? Não tem problema, não. Eles sentam no chão para comer o pão e chega um homem com a mão machucada, negro, e fala assim, abençoa a barriga de um servo do Senhor que está faminta, né? Aí, eu não sei, o Mateus não chegar ali, é o Chicó, Aí ele fala, não, de barriga faminta aqui já tem 3, não vou dar nada, não. Aí a mulher, que é uma mulher que fugiu do casamento para ficar com outro homem, uma mulher adúltera, ela olha, pega e fala, que é isso? Ninguém tem pouco que não pode dividir, vamos abençoar o homem. E aí eles até brincam, falam assim, e se ele for Jesus? Acho que ela fala assim, você acha que Jesus é pretinho? Um trem assim, né? Aí ele conta a história e fala, porque eu fiquei sabendo que ele é lá da Bahia. O céu é na Bahia, né? Mas às vezes é isso, né? Às vezes 3 barrigas famintas não estavam querendo dividir um pedaço de pão. Mas para quem está faminto já, né? O que é dar uma mordida a menos? Para quem está cagado, o que é um peidinho, não é? Depois vocês pedem para o Daniel dar o testemunho aí. Então é isso, irmãos. A reflexão que eu queria trazer era essa, né? Ninguém tem pouco que não pode ser dividido. E que a gente possa ter... eu sou uma pessoa difícil, eu falei. Eu não gosto de trabalho coletivo, eu sou perfeccionista. E eu já desfiz muita amizade, já errei demais. Às vezes até querendo fazer uma coisa boa, às vezes dá um conselho para a pessoa, fala, nossa, fulano, você não está percebendo, não? Eu aconselho uma moça, já deve ter 2 anos. Tem dia que eu vou aconselhar ela que me dá vontade de pegar no cabelo dela aqui por trás, e arrastar no asfalto, assim, falar, filha, não é possível, mas eu não posso fazer isso. E eu estou certa. Eu vejo as coisas que ela não vê, mas eu não posso fazer isso com ela, porque eu vou matar ela. Porque quem está agindo... Não, às vezes, se eu esfregar só a cara dela, vai dar um estrago, né? Mas se matar, vai ter que ser caixão fechado, né? Que o rosto vai estar... Vocês estão vendo minhas piadas, gente? Aí, não dá certo. Essa sou eu. Né? E eu já perdi muita gente pelo caminho falando umas coisas que pareciam ser engraçado, mas que matou a pessoa, não fisicamente, você entendeu? E aí, às vezes, depois a gente tem que consertar. Consertar o quê? Deixar de ser eu para ser nós. E essa é uma corrida distante, pesada. Mas eu queria desafiar que a gente aprendesse a ser nós. E que se às vezes vier na nossa cabeça a vontade de falar alguma coisa, porque para a gente parece que é bom, mas pensa no irmão e fala, será que vai ser bom para ele também? Porque se não for bom para nós, não é bom. Não precisa ser dividido, não precisa ser compartilhado. Então, era isso que eu queria trazer para a gente. Vamos ficar de pé, a gente orar. Amém, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu se relacionar conosco. Porque o Senhor podia ser sozinho e continuar todo poderoso, mas o Senhor resolveu abrir mão de ser autossuficiente para poder se relacionar conosco.
E que mesmo com os nossos erros e tropeços, o Senhor nos ama, Pai. Ensina-nos, cada um de nós, a amar como o Senhor, Pai. Que a bandeira do seu amor possa estar sobre nós, Senhor. Que a gente possa, Deus, em tudo que a gente fizer, aprender a pensar em nós, antes de pensar na gente mesmo, Pai. Constrange o nosso coração, ó Deus. Transforma a nossa vida. Nos dá um coração, ó Deus, igual ao teu. Coração disposto a obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Transforma as nossas vidas, ó Pai. A nossa tendência, ó Deus, é pensar em nós mesmos. No nosso ventre, na nossa fome, no nosso umbigo, naquilo que a gente precisa, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos transforma em pessoas, ó Deus, que não consomem umas às outras. Que em nome de Jesus a gente não seja aqueles que vai sugar uns aos outros até esgotar a vida dos outros, ó Pai. Mas que em nome de Jesus nós sejamos aqueles que vamos nos esgotar para que os outros vivam. Que nós sejamos aqueles que muitas vezes vamos ficar calados, ó Deus. Para que a vida de outra pessoa não seja destruída, mas sim seja edificada, Pai. Pai, os discípulos, quando viram Jesus conversando com a mulher samaritana, ficaram chocados, porque aquela mulher não tinha nada para oferecer para Jesus. Mas Jesus falou para os discípulos que que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. O que mata a fome dele não é o que outra pessoa pode lhe oferecer, mas é fazer a vontade daquele que enviou ele. Por isso que para Jesus não teve problema nenhum se relacionar com aquela mulher samaritana. Porque ele não tinha nada para receber dela, mas ele tinha tudo para dar para ela. Pai, que de nós possa jorrar um rio de água viva. E que a gente possa ter tudo para dar para as pessoas, sem esperar nada em troca, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.